nós vamos aqui a nossa querida Josiane Cristina, uma irmã testemunha de Jeová que entrou aqui no canal para criticar um comentário que eu fiz, uma abordagem que eu trouxe num vídeo, citando uma publicação da Torre de Vigia, mostrando como eles ensinavam coisas falsas. Citei artigos de 1950 e alguma coisa a respeito das relações sexuais, onde a Torre de Vigia ensinava que relações sexuais homossexuais e com animais não eram base para o divórcio, não caracterizavam fornicação, adultério, e portanto o cônjuge inocente não estaria livre para se casar de novo. Isso foi ensinado lá nos anos 50. Aí ela tem a ousadia de vir aqui e dizer isso para mim, ó. Você tem coragem mesmo de publicar uma matéria tão antiga assim só para ter o que falar? Matéria de 1954 está muito ultrapassada e já deu tempo de levar aquele que escreveu isso ao arrependimento. Vamos pegar essa primeira fala da nossa querida irmã testemunha de Jeová, Josiane. Bem, ela disse: você tem coragem mesmo de publicar uma matéria tão antiga assim só para ter o que falar? Quem publicou essa matéria não fui eu. Eu apenas a trouxe aqui, querida Josiane. Na verdade, essa matéria foi publicada pela organização Torre de Vigia, que você veio aqui defender, e está lá no site, pelo menos estava no momento em que eu fiz o vídeo. Até aquele momento, porque eles ficam modificando, escondendo publicações que são polêmicas, né? Algumas que a gente cita aqui, a gente printa a tela lá do site, coloca aqui à disposição o link, e aí quando às vezes a gente vai lá confirmar, não existe mais porque eles tiram. Mas quem publica publicações antigas é a organização Torre de Vigia. Você pode ir lá, se você duvida de mim, vai lá na parte de publicações, procura lá Sentinela e você vai ver publicações da Sentinela de 1950. Quem publica matérias antigas, ultrapassadas, é a sua organização Torre de Vigia, os seus líderes, o corpo governante. Tudo que eu fiz foi lançar mão dessas publicações que estão lá e trazê-las. Essas publicações estão num site que é considerado alimento no tempo apropriado. E os irmãos são incentivados a pesquisar nele e estudar nele para dele tirar tesouros escondidos. Uma dessas pérolas eu trouxe aqui, que foi a Sentinela de 1954, que você está criticando. Critica quem fez o site. Tá bom? Continuando. Só para ter o que falar. Não, eu tenho muito mais o que falar sobre a revista de 54, foi um dos assuntos. Na verdade, nós temos infinitos assuntos aqui para falar sobre a organização Torre de Vigia. Se tivesse tempo, ficaria aqui fazendo vídeos infinitos sobre a organização. O que mais tem é assunto para falar. É claro que eu também tenho outros assuntos importantes para falar e tem outras coisas para fazer. Mas o que não falta é assunto, entendeu? Vou pegar qualquer publicação aqui, como essa aqui. Ó, se for para falar dos falhanços de muitos ensinamentos contidos só nessa publicação aqui, já renderia mais de 20 vídeos. Entendeu? Então, falta do que falar não é. Fica tranquilo. Aí você continua dizendo: Jesus não permitiu aos apóstolos conservarem esse pensamento errado, que naquela época também havia entre eles, mas principalmente entre os líderes religiosos da sua época, e portanto corrigiu seus apóstolos várias vezes por coisas como estas envolvendo orgulho, destaque, preconceito. Está falando de características pessoais, né? Aí você quer comparar as características e falhas pessoais dos apóstolos com ensinamentos doutrinários errados do corpo governante. Compara isso com isso. Você quer comparar feijão com arroz. Apóstolos, características humanas. Falhas pessoais. Davi, adultério. Ele. Corpo governante, doutrinas ensinadas no mundo todo como verdades vindas de Jeová. Isso é uma coisa. Falhas humanas pessoais é outra coisa. Então, não tem nada a ver a sua comparação aí. Me perdoe, mas totalmente equivocado. Aí você diz: mas você há de concordar comigo que algumas dessas palavras fortes ditas a outros sobre eles foram faladas nas Escrituras Sagradas, estão na Bíblia pelo próprio apóstolo Paulo, Pedro, tal. Falou, quis dizer nada. Você vai mostrar uma matéria tão antiga como as palavras semelhantes, ou talvez até mais brandas, como se estivesse totalmente errado? 1954 é antiga e ultrapassada, eu não posso falar dela, mas posso falar da Bíblia, que tem quase 2000 anos, desde que foi terminada a sua última parte. Os escritos de Moisés foram escritos uns 1500 anos antes de Jesus. É mais antiga ainda. No entanto, está aqui. Serve para nós.
O que a gente estuda na escola, por exemplo, história moderna, falando lá da época da Revolução Francesa para cá, a história contemporânea, que pega todo o nosso século XX e XXI, são coisas antigas que ainda têm lições para nós. Ainda mostra, né, coisas que foram feitas erradas que podem servir de exemplo para hoje, como mostrar uma publicação com um ensinamento tão demoníaco de 1954, ensinado pelo seu corpo governante, como vindo de Jeová ainda por cima. Aí você continua, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 em diante, olha os termos fortes usados por Pedro. Isso aqui, Pedro usou, foi inspirado por Deus, ele podia falar o que ele falou que está na Bíblia. Agora o corpo governante, você quer dizer que também foi inspirado por Deus? Podia falar o que estava lá em 1954? Que relações sexuais de pessoas com animais ou do mesmo sexo não são base para um divórcio, podendo então ter um novo casamento? Isso veio de Jeová ou veio da cabeça de homens? Me desculpe, tá? Querendo comparar o apóstolo Pedro com o corpo governante ou o corpo governante com os apóstolos? Totalmente equivocada, querida Josiane e Cristina. Mas obrigado mesmo assim por ter vindo aqui expor, mostrar como é que a mente de um irmão testemunho de Jeová fica destruída no afã de defender esses homens.